Ela está falando inglês comigo. E agora está dando uma mensagem em inglês aqui. Aqui também. Põe continue. Põe. Ele está te avisando que está gravando. Então, meus irmãos, boa noite a todos, boa noite, Zélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para o nosso estudo do Evangelho. Nossa leitura de hoje é do livro Agenda Cristã, capítulo 32, tem o título Sinais. A sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. As suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam do seu clima interior. Os seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Os seus pensamentos revelam as suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcados no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Só isso já... Já é o suficiente. Vamos embora? Fui? Deu para pensar bastante, não? Então, nós estamos aqui, né, mais uma vez, no miudinho do Evangelho, estudo minucioso do Evangelho, a luz da doutrina espírita, miudinho. É um estudo realizado pelo Francisco de Assis, Centro Espírita Francisco de Assis de Bitas, Minas Gerais, baseado no estudo do miudinho do Venerado Luiz Elias. E hoje nós estamos iniciando uma nova passagem dentro do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nós encerramos a semana passada a passagem da cura do cego, mudo, endemoniado, que aí a Luísa fala que ela tem uma característica interessante, que ele sempre fala que o Evangelho de Mateus tem essa dinâmica, que ora altera os atos de Jesus com os discursos de Jesus, e essa passagem que a gente terminou agora, ela contém toda a dinâmica, né? Na mesma passagem acontecem as duas coisas. Ela começa com Jesus agindo, né? Fazendo a cura do cego, e depois Jesus começa a fazer um discurso, né? E esse discurso se refere, vai fazer o quê? Fez uma reflexão que eu acho que muito própria para os nossos dias de hoje, porque hoje em dia, por causa dessas mídias, Facebook, Instagram, essas coisas todas, a gente tem feito o uso da palavra muitas vezes inadequado pelo impulso, né? E a pessoa na hora vai digitar, você não pensa, vai fazendo, e aí aquilo cria, às vezes, uma polêmica maior do que seria necessário. E aí, e essa passagem falou o que significa a palavra na nossa existência, né? E essa passagem de hoje é interessante porque ela vai começar, porque quem vai falar agora, quem vai fazer uso da palavra são os fariseus. Não diretamente, mas vai estar meio implícito, né? Aparece a palavra de Jesus, mas tem os comentários dos fariseus. Então, o que vai acontecer? Um entrechoque entre a palavra saudável de Jesus, né? Estável, equilibrada, que transmite saúde, em oposição ao quê? Àquela palavra dos fariseus, que é uma palavra tóxica, corrosiva, que vai ser uma palavra doente. Né? Então, o nosso versículo de hoje é Mateus, capítulo 12, versículo 38. E diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver de tua parte algum sinal. E aí ele fala que essa é um versículo curtinho, mas que tem um grande significado, que ele explica que realmente na época de Jesus, como o pergaminho era muito caro, como tinha a questão da tinta, tinha aquela forma deles escreverem que não tinha vírgula, que não tinha ponto, que não tinha, às vezes até nem vogal, tinha a questão do códex, né, que ele fala. Então eles tinham que ser muito sucintos, porque eles
tinham que falar muito em poucas palavras, né? E a gente, pelo tempo que a gente está estudando já a questão da palavra, muitas vezes você fala mais com silêncio do que com palavras. Eu pensei muito nisso. Então, nessas frases dos fariseus, Jesus está condensado todo o discurso antagônico que os fariseus sempre tinham em oposição a Jesus. Então, a pergunta, na realidade, seria essa: será que você é realmente quem você diz que é? Quem seria Jesus? Eu me lembrei que o Neil fez uma palestra muito bonita que eu assisti uma vez, nunca esqueço as palavras do Neil, também foi que ele o tempo todo ele ficou perguntando: quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Né? E ele foi desenvolvendo, e as pessoas foram participando e falando: é o mestre, é isso, é aquilo, mas de fato mesmo, né? Dentro para você, o que ele representa, né? Porque Jesus também é o que os profetas diziam, né? Por exemplo, a Isaías, né? Isaías dizia que Jesus era o mestre, né? E naquela passagem da sinagoga em Nazaré, quando Jesus abre o pergaminho no sábado, ele mesmo diz que ele era o Messias prometido, né? Falando da vinda, né? Aquela profecia. E aí tinha também o que os discípulos diziam que ele era, né? Porque ele pergunta, no livro Boa Nova tem, né? Interessante. Tem os discípulos. No capítulo que fala deles, né? Ele fala que aí João diz que podia ser que ele fosse, diziam que ele era Elias, né? O Simão Zelote diz que ele pudesse ser João Batista reencarnado. Tiago fala que ele talvez fosse Jeremias, né? Está tudo no livro Boa Nova, lá no capítulo 21, que é a lição da vigilância. Então, quando Jesus pergunta, né, quem dizem que eu sou? Né? E aí Pedro que vai responder: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que está no céu. Mas logo depois, Pedro dá uma escorregada, que ele começa a falar, Jesus começa a falar, e aí Jesus já fala para ele: vai, Satanás. Né? Porque vê como é que é rápido, né? No mesmo momento que ele reconheceu Jesus, em seguida ele já porque como diz o Aloysio, né? Jesus seria o Salvador, o libertador não só do povo de Israel, né? No sentido histórico, mas sobretudo o libertador das consciências. Mas os fariseus, né? Os antagonistas tinham essa dificuldade em enxergar o Cristo cósmico, governador do planeta, condutor das almas humanas. E aí essa pergunta é uma pegadinha, né, uma estratégia deles para ver, né, para provocar mesmo, é uma provocação, né, de Jesus. Então eles querem o quê? Um sinal de quê? Né? O que eles queriam saber? Né? O que eles esperavam? Eu fiquei pensando, dentro dessa reflexão toda, se nós ainda não somos os fariseus que querem um sinal. Será que Jesus já é conhecido para nós ou é desconhecido? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? De Jesus, e o que a gente espera, né? Qual é o sinal que a gente está esperando? O sinal que ele nos dê conforto, que ele nos dê saúde, que a gente não adoeça, que ele continue resolvendo os nossos problemas que não são tão, né? Eles esperavam, né, que Jesus fosse assim aquele que elevasse o nome de Israel, que fosse líder político, né? Que ia trabalhar os interesses do mundo, né? É o chefe de Estado combatente que oferecesse resistência à dominação romana. Então, eles esperavam um sinal dentro das questões do mundo, que apresentava ali naquele momento, né? É por isso que ele alguém que usasse as prerrogativas humanas. Né? Não, e até e aí hoje, eu fico né? pensando que a gente, né? Nós estamos querendo, hoje, com a pandemia, o que a gente quer, né?
Nós estamos querendo resolver as prerrogativas humanas. Quantas pessoas que você não pensa, estou doida para sair, para viajar, para fazer alguma coisa, não aguento mais ficar em casa, né? Então, quer dizer, a gente ainda está querendo a solução para continuar fazendo aquilo que já vinha sendo feito, né? Aí ele fala que essa passagem aparece lá em Marcos, e tem as referências cruzadas, né? Então, ele fala de Marcos, capítulo 8, versículo 11 a 13, né? Que ele diz, saíram os fariseus e se dispuseram a disputar com ele, pedindo-lhe que lhe fizesse ver algum sinal do céu, tudo para o tentarem. Quer dizer, por trás daquela pergunta tem essa armadilha, né? Para provocar. Porém, Jesus, arrancando do íntimo do coração um suspiro, disse, por que pede essa geração um sinal? E aí eu achei interessante ele falar que ele falou a geração de uma forma pessoal, quer dizer, para todo mundo, né? Ele fala na terceira pessoa, é como se Jesus estivesse falando com Deus. Meu Deus, por que eles querem tanto esse sinal? Né? O que falta para eles, né? Jesus sente essa emoção e faz essa prece em voz alta, pedindo a Deus o perdão para aqueles que não sabem o que fazem, né? Por isso que ele fala isso em voz alta, né? Para fazer que a gente faça essa reflexão consciencial. O que nós estamos querendo? Que sinal? Né? Qual que é a nossa intenção oculta? Porque nós somos muito racionais, né? Por isso que ele vai usar aqui na reflexão a parte vai falar do Tomé, né? Vai pegar o capítulo do Tomé, porque eu peguei o Tomé no livro Boa Nova, né? Tem os discípulos. Tomé também era chamado de Dídimo, ou Dídimos, porque em grego significa gêmeo, mas não se sabe se ele tinha realmente ou não um irmão gêmeo. Ele era da aldeia do Lago de Genezaré, que se chamava Dalmanuta, perto de Cafarnaum. Então, ficava tudo ali pertinho, né? Betsaida, que foi onde Jesus pregou. E era pescador, o pai dele também era tradicionalmente uma família de pescadores, e da personalidade dele, a gente sabe que ele era um intelectual, o Tomé, mas não um intelectual a nível de Mateus, mas ele era assim mais uma pessoa muito racional, que tinha muitas dúvidas, era meio pessimista, né? Então, o Humberto de Campos vai descrever o Tomé como sendo um discípulo muito preocupado em divulgar, mas ele queria divulgar como? Ele achava mais ou menos como Judas, né? Ele achava que precisava ser divulgado de uma forma mais junto às pessoas poderosas, às pessoas mais ricas, que teriam condições e é daí que vai esse diálogo dele com Jesus, né? Em relação a como seria feita a divulgação do Evangelho, né? E aí ele diz, Jesus continua, em verdade vos digo, que a essa geração não se concederá sinal. Quer dizer, aí Jesus já não está falando mais com os fariseus, mas sim com os discípulos. Quer dizer, esse sinal que eles não vão ter, né? Ou seja, eles usavam muito o cérebro, e Jesus está dizendo que o sinal, aquele que eles esperavam, do intelecto, o raciocínio deles, dentro da expectativa deles, é que eles não iam ter. Então, existe um sinal, sim, mas não é o sinal que eles queriam. E talvez ainda não seja o que a gente quer, né? O sinal que a gente espera de Jesus. E deixando-os, tornou outra vez a embarcar e passou para outra margem. Quer dizer, sempre que passa para outra margem, significa o quê? Que os fariseus ficaram de um lado e Jesus, os discípulos, de outro, né? Aqui nessa conversa dele, né, lá no Boa Nova, quando ele fala, Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Eu detectei até um outro aspecto muito interessante, que aí ele fala assim, reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno de seu alvitre.
né? Então, Jesus ficou quieto, mas ele continuou, né, todo empolgado. Porque a mente dele era muito racional, né? Você vê o tempo todo Jesus tentando alcançar o coração dele, para ele entender, mas ele custa para entender, porque a mente dele é matemática, né? Ele não consegue entender como que vai haver essa divulgação se não for em números, né? E de pessoas importantes. E é interessante aqui quando ele fala assim, olha, são altos funcionários de Herodes, em companhia dos doutores de Jerusalém, que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Tudo voltado para o poder do mundo, né? Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Símbolo. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interpelado, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Mas aqui eu achei interessante, Rita, quando ele fala assim, ó, esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amorável, pois vos esperam em casa do centurião. É a nossa postura, porque eles não foram até Jesus. Eles se colocaram, né, na posição de superioridade convidaram e esperassem que Jesus fosse até eles. Tem uma diferença muito grande, é o que a gente faz. Jesus está o tempo todo próximo de nós. Agora, o que a gente espera? A gente espera subir até ele num processo de elevação, de mudança de sintonia, ou a gente quer que ele continue descendo, né? Vindo até nós, alimentando as nossas velhas viciações. Eu achei esse pedaço aqui muito interessante, porque eles fizeram um convite, e nem foi nenhum deles que foi lá fazer o convite, quer dizer, eles usaram o próprio Tomé, que seria, na questão aqui, um intermediário, né? Então, você vai lá e convida que ele venha até nós, aqui, né? E Jesus responde, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Respondeu com tranquila firmeza, né? Por isso que não ia ter sinal que fizessem com que eles ficassem satisfeitos, porque eles estavam buscando o quê? A figura de um homem comum, né? Não a mensagem que ele estava trazendo. É muito interessante. E ele continua isso, sem entender, né? porque ele fala, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? E você vê como é que a gente ainda faz isso, né? Como a gente ainda se preocupa quando a gente traz um palestrante, quando a gente marca alguma coisa, a gente ter público, né? A gente ter, não, Dona Célia, eu lembrei da Dona Célia, né? Que ela moço ficava, vai vir, não sei de onde, só tem 3 pessoas para assistir. Eu me lembro que uma das melhores palestras que eu assisti foi um dia que, acho que foi o doutor Delano, né? Que veio lá de Leopoldina e acabou a energia. Não foi ninguém, não tava, acabou, não tinha energia. E só acho que ficou eu, ele, acho que a Sônia Brito na época, a esposa, alguém que o acompanhou, acho que a esposa dele que veio, e ele fez uma palestra à luz de velas, foi a coisa mais bonita que eu já, um dos momentos melhores para mim dentro do centro foi esse dia, porque foi tão assim agradável, e ele não ligou a mim, ele achou ótimo, não, tá ótimo, vamos, se eu quero. Eu deixei ele à vontade, falei, olha, se você quiser ir embora, eu entendo. Tal. Eu falei, não, eu vim aqui para fazer, vou fazer. E fez, foi assim, muito agradável, muito agradável. É o que o Aloysio chamou bastante atenção nossa, né? Que você avalia hoje uma palestra espírita, né, pelo número de curtidas que ela tem, né? Às vezes pelas visualizações que ela teve, né? Visualização. Então, quer dizer, você está preocupado com conteúdo? A gente ainda tem essa necessidade, né? Eu vejo assim, hoje não mais com a pandemia, e também porque a gente já vai mudando, né?
mas o quanto que as pessoas têm necessidade, né, de tirar retrato com expositor famoso, não que ele, né, mas você quer um envolvimento totalmente fora daquilo que é real, né, da mensagem cristã. Quando o cristianismo nos convida à simplicidade, né, e a gente tem feito tudo ao contrário. Você estava buscando assim a ostentação. Quando ele fala assim, acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Quer dizer, olha que pergunta séria. A gente realmente acredita que tem que andar ali paralelo, né? Servir a Deus e a Mamon? É uma coisa que a gente tem que perguntar, né? Mostrai-vos a esses homens, revelai-vos vosso poder divino, pois ao demais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Quer conhecer de perto, mas não se aproxima, manda o outro convidar, usa um intermediário. Então, será que a gente quer conhecer mesmo? Porque é o que ele fala, quando você conhecer de fato e você estiver realmente envolvido, você vai ter que mudar, né? Aí vai ficar mais complicado. Aqui, olha. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar que as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Então, o Jesus o tempo todo mostrando, né, que nunca pediu homenagem, que o ensinamento dele era o perfeito conhecimento, né, de si mesmo, que cada um de nós que conseguir ter esse perfeito conhecimento vai caminhar, né, junto com o Pai. Mas é um trabalho íntimo, né? Aí ele fala que a gente, na realidade, somos dois, né? A gente é o homem perecível e o espírito eterno de coração sensibilizado. Então, hoje eu estou aqui, Neuzélia, você está, Rita. Isso tudo vai passar. Daqui a um tempo não vai existir a Neuzélia e não vai existir a Rita. Somos apenas persona nesse palco da vida aqui. Agora, o que vai ficar? Né? O que vai ficar é o nosso espírito eterno e Deus queira, né? Que o nosso coração já esteja. Não, Ele quer, né? Não usei a expressão até errada. Ele sempre quer, mas que a gente queira, né? Ter um coração sensibilizado para entender a mensagem. É o que o Haroldo fala, né? Que Deus já fez 80%, falta os 20%, mas a gente vai fazendo de meio em meio, né? Aí demora mais, né? Ele fala, por exemplo, da gente que eles falaram, Jesus não está nem aí, a gente não, a gente vai guardando as coisas, vai ficando, né? Vai psicossomatizando, né? As doenças, a maioria das doenças que a gente tem são psicossomáticas, coisas por que você faz? Para não ficar louco. É uma estratégia inconsciente da gente, né? Então, porque isso eles contam, porque uma emoção chega em você e se enraiza, né? Mas Jesus não permitia isso. Ele não permitia que aqueles antagonistas atingissem, né? Por isso que ele fala que ele partiu para outra margem, simbolicamente, né? Que os discípulos foram, né? Então, é quando ele fala, né, nesse momento, você está em casa, vai para o trabalho, e se você discutiu em casa com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, você não pode levar esse ambiente para o seu trabalho. Da mesma forma, quando você volta do trabalho para casa, você também não deve ficar carregando. Né? Lógico que pode conversar, mas não as energias em si, né? Eu me lembrei, só que eu não consegui achar uma passagem, acho que é do Victor Hugo, que conta que quando ele voltava para casa, ele passava numa árvore que tinha na porta da casa e fazia algum tipo de ritual, alguma coisa, e acho que alguma criança perguntou para ele o que era.
Então, tipo assim, ele deixava, todo dia ele chegava ali naquela árvore, depositava os problemas, as coisas que não interessavam, né, para a família, e entrava, Provocações, né? as provocações, aquelas coisas todas, e ficava ali. No dia seguinte ele carregava de novo, né? E eu não conseguia achar onde que está, mas eu me lembro bem de uma coisa, a gente fica com essa ideia fixa, né? Onde ele fala que por isso é bom a gente ter a meditação, mas que as pessoas confundem muito a meditação como sendo algo da pessoa parar o pensamento. E não existe essa possibilidade. O pensamento nosso é contínuo porque ele vem de Deus e Deus não para de pensar. Só se Deus parar de pensar que a gente vai parar de pensar, mas isso não vai acontecer. Então, a gente tem que fazer, ele achei interessante porque é justamente isso, né? Eles falam que meditar é estar com Deus. E se você está com Deus, você tem que deixar o pensamento, não ter aquela ideia fixa, deixar como o mar, né? A onda do mar que vai e volta, e assim que você vai aprendendo. E esse tipo de prática da meditação faz com que você vá conseguindo ter uma mente mais equilibrada, no sentido de não ficar com essas ideias fixas, né? Eu não completei aqui. Ele também ali fala, né? Mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Aí ele... Aqui, ó. Vai, Tomé, e diz-lhe que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço no bem está com Deus? Aí, essa passagem é linda, né? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quisermos esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreia, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito de nossas falsas grandezas. Muito bonito, né? Aí tem uma pergunta até no Livro dos Espíritos, que é muito interessante, 642, né, que fala assim: basta não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? Não é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, como que a gente tem que ter... Porque eu acho que o equívoco nosso, enquanto espíritas, né? Eu vejo muito isso. Até não estou falando de ninguém, não estou exemplificando a minha própria situação na vida. A gente acha assim que pelo fato, a gente já é espírita, já tem conhecimento, estou ótimo, eu não estou fazendo mal. As pessoas até usam, né, a expressão, não mato ninguém, não estou roubando ninguém, mas até mesmo a dimensão do que é matar, do que é roubar, é uma coisa que a gente ainda está muito equivocada. Porque o que a gente aprendeu nas palestras, nos estudos anteriores, né? Que a palavra é o logos, é todo um conjunto. Então, às vezes, eu não tenho a coragem de pegar uma arma e matar alguém, mas eu sou capaz de
Matar o quê? Com pensamento. Você Às vezes, pensou... uma simples fala, uma coisa assim, uma palavra, se acaba com o dia de uma pessoa. Então, a gente não tem que ter essa hipocrisia, né? Lá no livro também de Ânimo Firme, né? Tem uma frase que é assim, ó. É no espaço que o bem deixa vazio que o mal se insinua. Então, cada vez que a gente deixar de falar no bem, cada vez que a gente trabalhar essas questões assim, do conhecimento de si mesmo, você tem a oportunidade de fazer uma coisa boa e deixa de fazer, você está ajudando na propagação do mal. E a gente não tem ainda sensibilidade para entender isso. Nós continuamos alimentando as nossas ilusões, achando assim que está tudo bem pelo fato da minha conduta não ter essas ações diretas de maldade. Mas indiretamente elas ainda existem em mim. Né? É porque ele fala, né, que Kardec era inteligente, mas as pessoas, ninguém se torna espírita só porque lê o livro dos espíritos. As pessoas sofrem, né, ele fala, a pessoa primeiro sofre, aí depois é que ela vai ler o livro dos espíritos, né? Então, a senha, o sinal para que haja entendimento, né, para cada pergunta do livro dos espíritos é a necessidade emocional que a pessoa tem, que brota do seu íntimo, daquilo que ela realmente necessita, né? Então, se o coração não tiver sensibilizado, o cérebro não vai conseguir absorver, que é o que acontecia com Tomé. Ele conseguia entender, ele conseguia ler, era inteligente, era intelectual, mas ele não tinha ainda o sentimento, né? Para entender, para ler o sentimento. E Jesus percebe isso, né? Ele fala. Jesus percebe isso que eu acho interessante, e aí ele fala também que o legal do livro Boa Nova é que o Humberto de Campos consegue nos levar até lá ou trazer Jesus até nós. Por isso que eu também acho que é por isso que a gente gosta tanto do livro, porque você vê que enquanto você não tem não consegue sentir, mexe com a gente, né? Mexe com a gente, porque senão não é uma leitura que você faz só a nível de instrutivo, né, de conhecimento. Na medida que você lê cada passagem, a gente se emociona. Eu acho que é porque ele conseguiu retratar o clima mental de cada discípulo é muito parecido com o nosso. Quantas vezes nós somos Tomé, quantas vezes nós somos Pedro, né? Então, o tempo todo, o perfil psicológico dos discípulos, né, no convívio com Jesus é o nosso perfil na vida. Então, se a gente... quando você vai lendo, você vai percebendo assim, olha, eu também sou assim. Eu preciso mudar, preciso transformar. Isso é muito interessante, né? É interessante ele dizer que, né, vai, Tomé, diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Então, ele fala, né, por exemplo, quando a gente, nós, por exemplo, agora não, porque não está tendo, mas quando a gente vai num congresso, né, às vezes, seja ele pago, um evento, quando a gente faz esses eventos, tal, quando você vai, ou mesmo na casa espírita, na hora que você vai, no templo religioso, qual que é a sua expectativa, né? O que você está fazendo ali naquele momento? O que você está buscando? O que buscais, né? Jesus perguntou, o que buscais? E ele fala, né? Você está num congresso com um ar-condicionado confortável, o ambiente é lindo, você acabou de fazer um lindo lanche, né? Tudo é maravilhoso, o expositor, né? É daquele, então você está ali, é entretenimento. Mas o que você busca ali? Porque eles fazem isso para agradar, mas não é para você ir lá agradar a matéria, é para que você se sensibilize. Tem que ser igual uma leitura do Boa Nova, né? Você se transportar para lá e se sentir daquele jeito, né? E qual seria a sua reação se você estivesse no mato de Cafarnaum, calor pernilongo,
sentado no chão, No Jesus último lá lugar, longe, no último lugar, eu, a Neuzélia, então, que escuto pouco, aí eu ia ficar muito nervosa, porque eu não estava escutando nada que Jesus estava falando, né? Então, eu me comoveria? Será? Agora, se eu fosse um aleijado, né? Pois, com certeza, eu me comoveria, porque eu estaria lá com o coração, né? Querendo a bem-aventurança, né? Agora, hoje, qual que é o monte das bem-aventuranças? Gostei muito quando ele fez essa comparação. É o YouTube, né? É o YouTube. O YouTube é o monte da bem-aventurança. O que, é que a gente está buscando, né? Você está só assistindo, e aí ele fala que o Patrício Romano, ele ouviu e foi embora, largou o que para ele tanto fazia. Mas aquele aleijado, sedento de coração, para esses sim, né? Então, porque aí ele fala, eu achei interessante que realmente quando a gente organiza um evento, a gente quer que as pessoas vão para ter esse entendimento, para ter esse sentimento. E quando uma pessoa vai, mas vai só para... Ela não está em sintonia. E essa sintonia, falta de sintonia, perturba, né, o êxito do evento. É importante que as pessoas vão buscar alguma coisa para si mesma, né? Para melhorar, e não só para se divertir. Porque às vezes acontece que, dependendo da ambiência que tiver, as pessoas às vezes alimentam isso, vira uma comédia de stand-up. Já aconteceu de você ver evento espírita que o palestrante até se perde, porque a ambiência não fica favorável, né? Porque aí a pessoa também vai lá, ela fica reparando, ela reclama do som, ela reclama da comida, reclama que está quente ou reclama que está frio, né? É muito difícil organizar um evento, não é fácil, né? Aí ele vai falar até que o primeiro vídeo do Nildinho Oliveira, nossa senhora, imagina os nossos, né? A gente mais gagueja do que tudo, mas a gente vai, porque é, né? A boa vontade, né? Eu vejo, quando eu vi essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? Eu vejo muito assim. Na realidade, essa 1 hora que a gente está aqui é um momento que a gente tenta estabelecer essa sintonia. É aproveitamento do tempo. Está deficitário ainda? Tá, porque nós somos criaturas, né, deficitárias. Mas, com certeza, eu, pelo menos, assim, a quantidade de coisas que eu leio para buscar, né? Então, é muito importante. E cada hora que você usa o tempo de maneira proveitosa, né? A Joana, no livro Plenitude, ela fala da questão de falar, né? Aí ela fala assim, capítulo 8. Fala-se por falar, fala-se para dissimular emoções e ideias, fala-se com objetivos sórdidos e prejudiciais. A palavra que liberta igualmente faz-se meio de escravidão. Por isso, a arte de falar impõe requisitos que são essenciais para expressar-se retamente. Então, ela chama a nossa atenção para isso, né? A palavra que liberta geralmente faz-se meio de escravidão. Olha como é que é sério isso, né? Se a gente não tiver cuidado no falar, na realidade a gente está fazendo o quê? O livro Agenda Cristã também tem lá no capítulo 47, chama Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar, para você cumprir os sublimes desígnios. Seu espírito suplica uma réstia de amor, e em torno a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina, e esquece que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. Seu coração reclama sinais do céu, enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para os seus olhos. Você procura vãos entretenimentos e nada vê. Você exige justiça para seus casos pessoais. Diariamente complica situações e problemas sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés por intermédio da dor e da morte.
Você deseja oportunidade de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade, a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que espera você para o caminho? Então, a gente está sempre realmente pedindo mais conforto, pedindo... E às vezes Jesus, é que nem ele falou, né? Você está sofrendo? Vai piorar. Quando ele fala que Jesus de marketing era muito ruim, né? Porque hoje em dia, né, os palestrantes falam, não, né? Não, você vai ser sucesso, né? Os palestrantes motivacionais, né? Você é o cara, você é bom, você é forte. Mas Jesus fala o quê? Né? Você vai ser perseguido, né? O mundo te odiará. O mundo te odiará, né? Aí você fala, como é que alguém vai querer te seguir desse jeito, né? E é muito difícil, né? Porque as pessoas ainda veem muitas, muito dessa forma, né? O sucesso, quem tem sucesso hoje? É um cara que tem dinheiro, que tem recursos, e aquele que está lá, às vezes, fazendo um trabalho mais simples, mais humilde, não é reconhecido, né? E o meu sucesso só vai ser sucesso mesmo quando aqueles que estiverem ao meu lado tiverem o mesmo sucesso que eu, né? É o grande desafio, né? O Freud tem uma frase também a respeito que ele fala assim, ó, o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É verdade. Bonito, né? Então, quando a gente abrir a boca para falar de alguém, pode ter certeza que você está sendo mais conhecido do que o outro, daquele que você está falando. Né? E ele fala também que Jesus sofreu, e que ele não sofreu por nós. Porque às vezes algumas pessoas acham que Jesus foi crucificado e que aí ele sofreu conosco, né? Ele não sofreu por nós. E cada um tem a sua cruz a todo dia, né? E Jesus não quis foi simplesmente deixar o mundo sem ter dado exemplo que era possível sofrer sem desespero, né? Que a gente já falou semana passada. No livro Estante da Vida também tem uma passagem, tem um capítulo que chama Cristo e Vida. E ele fala assim, olha, que Jesus tem que ser compreendido e aplicado. E a gente vai entender isso, e já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Então, alguns sinais de Jesus que a gente possa colocar na nossa vida, né? São 20. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão os resultados da presença de Jesus
em apenas alguns aspectos dos nossos movimentos na Terra. Você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando de nós, os espíritas desencarnados e encarnados. Já atingimos semelhantes equações e antecipo a resposta, informando a você que Jesus, em nossa fraqueza, é luz da esperança. E por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e o Senhor, estejamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Muito bonita essa leitura, né? Jesus, em nossa fraqueza, é luz da esperança. Mas se a gente quer sinais, os sinais é seguir aquilo que ele realmente nos propõe. Né? É a questão da responsabilidade, da disciplina, né? Fala muito aí, né? De você fazer tudo com muita responsabilidade, né? E é desde o que a gente vem falando há muito tempo. A hora que a sua ação é reflexo do quê? Daquilo que você sente. Daquilo, de um início, né? De uma questão que vai além das nossas vezes. Aqui tem no Fonte Viva, capítulo 109, é exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sua velhice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E pensando nesse outro ano, a gente pede sinais de Jesus, mas também pede sinais dos nossos... Daqueles que caminham conosco. E Jesus não enxerga dessa forma. Se ele fosse exigir da gente aquilo que a gente não podia dar, mas ele enxerga o nosso potencial. E é assim que a gente tem que enxergar também. Porque... no Fonte Viva também, Rita, no capítulo 140, tem uma parte, a leitura é grande, vou falar só um pedacinho. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Porque quando a gente conhece o Cristo, a gente está sendo convidado o quê? A dar maiores testemunhos de renúncia, de mudança, de trabalho. É esse o convite. Ele não está passando a mão na nossa cabeça, né? Igual a leitura falou assim, a gente não é ficar passando a mãozinha na cabeça, tá tudo certo. Não, você tem uma missão aí, você tem uma responsabilidade frente à vida. Faça isso e viverás. E é o sinal que nós temos que deixar. Qual que é o sinal?
que ele vai citar agora no final quando ele finaliza, né? Eu achei lá nesse livro, no livro é uma mensagem de André Luiz, que é uma entrevista que ele faz com o Gabriel Delany, lá no plano espiritual, que ele diz, são 20 questões, com o Gabriel Delany de André Luiz. Então ele fala assim, de que modo vencer no labirinto gigantesco em que opera a influência das sombras? Educando. Como? Explicando-se tanto nos sistemas religiosos do Ocidente quanto nos do Oriente, que a pessoa humana, em qualquer lugar, em qualquer tempo, somente possui o que ela fez de si própria. Exprimindo-se desse modo, refere-se à necessidade da divulgação da doutrina espírita? Sim. Mas, segundo o seu conceito, a divulgação terá de efetuar-se de pessoa a pessoa? Teremos entendido certo? Sim, de pessoa a pessoa, de consciência a consciência. A verdade a ninguém atinge através da compulsão. A verdade para a alma é semelhante à alfabetização para o cérebro. Um sábio, por mais sábio, não consegue aprender a ler por nós. Então ele fala aqui, né? É o que o Aloysio fala. Que recado que o Delany vai deixar para o movimento espírita sobre a divulgação? Qual seria o método mais eficaz para você divulgar? É o jornal, é a rádio, é a internet, é a TV, é as palestras? E aí ele fala que não, é o exemplo individual de cada espírito. Quer dizer, de pessoa a pessoa. Ninguém vai aprender só de ler, né? Só quando ela realmente... Ele fala que a advertência nos dá para a vitória do nosso esforço modesto na seara espírita, compreender que esperança é sinônimo de paciência, estudando e servindo sempre, na certeza de que se a eternidade é a nossa divina herança, cada dia é um tesouro de recursos infinitos que não podemos desprezar. Essa mensagem é de 1965, ela tem 56 anos. Quer dizer, é o recado, né, desse versículo, né, qual que é o sinal? Que sinal que Jesus deixou? O sinal do exemplo. E é o que a gente tem que... E se ele é o nosso modelo e guia, é o nosso exemplo, é aquilo que a gente deve fazer, é o que a gente também tem que, pelo menos, tentar. Deixar que as pessoas percebam, através da nossa vivência, do nosso dia a dia, o que a gente está estudando, né? Que ele faz aquele desafio, né? Cada um trazer na próxima semana mais alguém para escutar, mas sem falar, sem divulgar. Ah, vai lá assistir o Mildinho. Não, a pessoa tem que te perguntar. Como é que você está? Por que você está desse jeito? O que você fez que você está, né? Tá melhor. Ou que você está vivendo melhor. Mas para você chamar essa atenção, você tem que estar muito, muito mudado mesmo, né? Mudar interiormente, não só mudar exteriormente. Mudar exteriormente é fácil. Mas você percebe a ambiência que a pessoa traz, né? Às vezes ela se esforça até, a gente até não vai dizer que não, mas a pessoa às vezes até se esforça, né, em ter uma mudança, mas não é uma coisa que acontece. A fé não é só consolo, né, Rita? É compromisso. É. E eu achei muito interessante quando a Luísa se saltou também para todos nós, que a gente vai trabalhar o Evangelho e ter a compreensão maior com o Evangelho, é com quem? Com as nossas questões em família, né? Os nossos desafios. E aí eu vi uma palestra do Wagner essa semana também, que ele falou assim, gente, não sei se foi do Wagner ou do Alberto Almeida, me fugiu aqui agora, que ele fala assim, quantos anos Jesus viveu? E quantos anos ele passou em família? 3 anos depois que ele saiu. Isso foi para mostrar para a gente, né? Quando ele tinha tudo para ser um prodígio e a mãe preocupada com a educação, né? Queria que ele fosse orientado, né? Pelos doutores do tempo. O que ele fez? Se voltou para o pai e pediu para trabalhar com ele na carpintaria. Então, o nosso maior desafio é no nosso pequeno grupo familiar. Quando a gente conseguir
se harmonizar nele, a gente vai estender nesse compromisso com a humanidade inteira. E tudo dentro do concurso do tempo, né? Tem, no livro Opinião Espírita tem o capítulo que fala da escala do tempo. Vou ler só o princípiozinho, né? Não te atribules. Entendimento espiritual pede paz à alma. Ninguém usufrui duas situações ao mesmo tempo. Seja na alegria ou na provação, o homem desfruta a existência vivendo hora após hora, minuto por minuto. O tempo é imperturbavelmente dosado, concessão igual a todos. Em nada auxilia a aflição pelo que virá. No cerne do sentimento não há duas crises simultâneas. Para coisa alguma serve chorar pelo que aconteceu. Não podemos retomar oportunidade perdida. O passado ensina e o futuro promete em função do presente. Então, é o tempo, né? O tempo é... Aí ele fala, reflitamos na justiça das horas. Tempo é valor divino na experiência humana. Cada consciência plasma com ele o próprio destino. Nossa hora, né? Tem aquela que ganhou o prêmio, Malala, né? Prêmio Nobel da Paz. Ela fala uma coisa aqui a respeito da fala, da voz, que eu gostei muito. O seu ativismo, a sua voz e a sua luta têm o poder de trazer mudanças. Vocês têm que erguer suas vozes. Levante sua voz, seja pela discriminação de gênero, seja pela ausência do básico. Então, assim, muito interessante, né? Levantar a voz, verticalizar, né? É o que a gente estuda. Aí, mas ela complementa. Eu levanto a minha voz, não para que eu possa gritar, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Não é possível prosperar quando metade das pessoas ficam para trás. Achei muito bonito quando ela fala da responsabilidade da gente erguer a voz, mas é erguer a voz para o bem, né? Verticalizando aquilo que a gente fala, né? E quem sabe a nossa missão também é erguer a voz por esses, né, que estão aí sem poderem ser ouvidos, né? Um desafio aí grande. Com certeza. Vamos lá, então? Vamos lá. Terminar. Vou encerrar com Cassimiro Cunha. Se queres sair da noite para a luz do amanhecer, por mais triste e por mais rude, atende ao próprio dever. Se aspiras à paz divina, a nossa estrada real é o culto do bem constante, no ouvido de todo mal. Se pretendes respirar os dons da eterna alegria, ajuda, perdoa e serve, na bênção de cada dia. Se desejas atingir o lar celeste do amor, usa a bondade incessante, com quem for, seja onde for. Se sonhas felicidade, segue amando a própria cruz, que a vossa cruz é caminho para a ascensão com Jesus. E assim, amigos espirituais, só nos resta agradecer. Obrigado, Senhor, pelos desafios diários que nos aproximam de Ti. E que as bênçãos que usufruímos na noite de hoje, quando fazemos esse estudo, quando buscamos a sintonia do bem, quando nosso coração está mais harmonizado com as Suas leis, que essas bênçãos se irradiem e atinjam a todos os nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis, necessitando na nossa vibração de paz e amor. E assim, mestre querido, com a certeza desse amparo, dessa proteção, nós agradecemos em teu nome, encerramos esse pequeno estudo e continue presente, nos impulsionando a mudança e a renovação. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a semana, se Deus quiser, com mais um nosso. Uma boa noite para todos, uma boa semana. Boa semana.